Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor, shalom, shalom, shalom. Pastor Imar Sato Henrique Heller Kaiser, Lajinha, Minas, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Faculdade Bereshit, Seminário Bereshit, Seminário Tabernáculo, da instituição, denominação, chamada Ministério Tabernáculo, com 85 igrejas pelo Brasil afora. Presidente, pastor Pedro Ribeiro Grande, fundador, pastor José Manuel da Silva, em 1968. Nós falamos aqui do nosso seminário com as aulas de Ética Cristã 2. Nossas aulas são do curso intermediário. Tem o curso básico, intermediário e bacharelado. Nós estamos no intermediário, nossa matéria Ética Cristã 2. Aula de hoje, aula de ontem primeiro, né? Falamos sobre os movimentos heréticos, né? E os modos de proceder antiéticos deles. Hoje falaremos de duas coisas importantes dentro da ética. A visão ministerial versus visão empresarial na igreja. E a outra coisa importante é a liderança natural versus liderança espiritual. Vamos começar então por aqui. Visão ministerial. O que é visão ministerial? O que é visão? É aquilo que Deus coloca na mente do camarada que vai fazer a obra dele. Deus põe dentro da sua cabeça, do seu cérebro, aquela ideia do céu para ele fazer. Então ele tem a direção. Uma tentação muito grande do líder cristão é a apropriação completa da visão empresarial. É a pessoa achar que a igreja é empresa. Né? Nós estamos vivendo hoje no Brasil o momento do clube se tornar empresa. Clube-empresa, né? Como é na América, como é na Europa, né? E na América do Norte. Aqui no Brasil ainda não era assim. Só está nessa fase de transição. Tem muita liderança achando que a igreja é uma empresa. Ela tem que dar lucro, ela tem que produzir, e tem as questões, etc e tal. E não é, né? A visão da igreja é ganhar almas, não é arrecadar, não é construir prédios para alugar, salas, né? A visão da igreja não é comprar e manter uma frota de veículos. A visão da igreja não é essa. A visão da igreja é visão ministerial, é almas para Cristo. O pastor fundador desse Ministério Tabernáculo disse isso. Ele tinha paixão pelas almas. Ele quer saber de almas. Ele a vida inteira trabalhou até quando pôde para ganhar almas para o Senhor. Ganhou mais de 2.000, mais de 3.000 almas para Jesus. Então esse é o segredo, a visão da igreja, a visão ética, a visão ministerial. Então na motivação de ver a obra crescer, é preciso pensar e trabalhar. Claro que esses métodos da administração podem ser usados na visão ministerial, mas se não pode se tornar igreja-empresa, né? Não, é igreja-igreja, com métodos alvissareiros, com métodos usados na administração, no marketing, em tudo quanto é coisa boa. Qualquer ciência vai cooperar para a sua visão ministerial que Deus deu. A visão de que a igreja é o corpo de Cristo, o sentimento de família, a unidade da fé, a preferência em honra uns aos outros, a comunhão dos santos, a valorização dos dons e ministérios, a simplicidade da criança, não pode ser abandonada nem por um instante. Você pode adaptar todas as técnicas modernas que existam de todas as ciências disponíveis para facilitar o aumento e o incremento das almas para o reino de Deus. O dever do líder é espelhar em sua própria comunidade cristã os conceitos doutrinários que estão expostos na Bíblia Sagrada. Nosso manual de fé é a Bíblia Sagrada, né? Como adendo, tudo muito bom. Vamos usar o direito na igreja, a psicologia na igreja, a psiquiatria na igreja, tudo ótimo. Contudo, já travamos contato com ministérios cristãos que nos assustam com a eficiência febril do mundo de negócio. Gráfico de produtividade, controle rigoroso de pessoal, pirâmide de crescimento, marketing agressivo, hierarquia de rede. Tem que ter cuidado com isso, né? Podemos utilizar os recursos modernos em prol do evangelho, como já disse, é coisa muito boa. Não pode mutilar a visão espiritual por causa disso. Muito cuidado devemos ter para que a igreja represente a Cristo na terra. Nosso afã pela melhora do trabalho não deve ofuscar a simplicidade do evangelho. E a outra coisa dessa aula de hoje é a liderança natural e a liderança espiritual. Liderança natural é aquele que já nasce, né? Cada um já é líder por si mesmo. O líder, como diz alguém na aula antiga de liderança cristã, o líder já nasce feito, né? Mas claro que não. Ele pode ter aquela aptidão para liderar. É preciso trabalhar a liderança, é preciso qualificar a liderança, formatar a liderança, né? Delinear os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Então, temos verificado a importância de buscarmos discernir o que seja metodologia cristã. É preciso entender que a Igreja de Cristo é uma entidade espiritual e não só
carnal, humana, natural. E quem é o administrador da igreja principal, o mor, administrador mor, o gerente mor, o coach da igreja é Jesus. Está lá em Mateus 16, 8, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele é fruto do querer e empenho divino, nós somos cooperadores, nós somos lavoura de Deus. Meu pai é o viticultor, vós sois o ramos. Nós temos que entender isso. As potencialidades naturais devem contribuir com as dádivas espirituais da igreja e não suprimi-las. A ética da liderança cristã precisa levar em conta os carismas ofertados à igreja e os ministérios distribuídos. Paulo diz em Coríntios 12, quando nos reunimos, um tem dom, um tem ciência, outro tem língua, outro tem salmo, faça-se tudo com ordem e com decência, para o proveito comum. Não é isso? Então, os 9 dons descritos em Coríntios 12, os frutos do Espírito também são 9 descritos lá em Gálatas. Romanos 12, 6, Paulo fala sobre isso. De modo que tende diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e dons aqui não é carisma, é doreia, né? Dom mesmo, nato. Se é profecia, e aqui no caso aqui é pneumática, né? Dom espiritual. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação. O que exorta, use o dom para exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então está muito claro que está essa divisão, né? Está essa grande parte aí distribuída, mas é muito fácil nós compreendermos que isso depende principalmente da ação divina. Depende e precisa cada vez mais depender da ação espiritual. Por mais nós capacitemos, por mais que nós treinemos, por mais que nós tenhamos cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado, todos os cursos possíveis, nada vai suprir a atuação do Espírito Santo. Nós vamos aprender a orar, buscar a direção de Deus, a jejuar, a buscar a revelação. E não adianta, esse é subsídio, o hebraico e o grego, é um subsídio para ser usado pelo Espírito Santo nessa área, né, para sobressair. Então temos que ter cuidado, a vocação espiritual da igreja de Cristo necessita ser contemplada por indivíduos que sejam impulsionados e capacitados pelo próprio Cristo, mediante os frutos e o dom do Espírito Santo. Fica na paz, tchau, tchau, um abraço.